Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Metamorfose, com os especialistas Dr. Felipe e Dra. Adriana. Informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês estão escutando a gente, mas esse é o segundo episódio do Conversa Fértil. Fiquei super feliz com o primeiro episódio, vocês também. Foi muito bom. Oi, gente. Oi, Dulce. Oi, Felipe. A gente ficou muito feliz. O feedback foi muito bom, né? Hoje a gente vai trazer um tema super importante, né? Que é fatores de risco para infertilidade. A gente no primeiro falou sobre a importância do casal, né? Na temática de fertilidade, né? Como os dois, tanto o homem quanto a mulher, são igualmente importantes. E hoje a gente vai trazer da mesma forma, né, os principais fatores de riscos, né, que tem na vida tanto do homem e da mulher que podem atrapalhar as questões de fertilidade. E aí, Felipe, bom dia. Nem falei com vocês novamente. Adri. Oi, Dulce. Então, exatamente o que você falou, né? A importância dos dois. Então, a gente vai ter fatores de risco que vão atingir especificamente o homem, que não vão ter tanto impacto na saúde reprodutiva da mulher. E também alguns fatores de risco que vão ser mais importantes para a mulher e não para o homem, e coisas que vão realmente influenciar ambos. Então, o primeiro impacto que a gente tem, que a gente até já comentou no podcast anterior, de tão importante que é a idade feminina, né? Então, a idade da mulher é um fator de risco para a perda da fertilidade dela. Eu acho que a idade, talvez o principal, né, que a gente mais conheça. A gente conhece, mas às vezes muita gente é negligenciado, né, a questão da idade feminina, mas é realmente um de que mais, né, tem consequências para a fertilidade. E é um que é inevitável, né? Todo mundo vai ter que passar por isso. Então é importante a gente ter noção do significado desse impacto, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem, mas não imagina quão grande ele é. Isso. Então, para você ter uma ideia, a chance da mulher engravidar no primeiro ano de tentativa, quando ela tem até 30 anos de idade, é de 25% ao mês, por exemplo. Uhum. Quando ela atinge 40 anos, a gente não imagina isso, mas ela tem menos de 5% de chance de engravidar. Ao mês. Muito pouco. Né? E aí, paralelamente, como a gente vai tendo uma redução da quantidade de óvulos, que a gente já conversou sobre isso, né? Que vai consumindo ao longo da vida, a mulher não tem a propriedade de produzir esses óvulos. E esses óvulos vão ficando antigos, então a gente também vai aumentando muito a taxa de abortamento. Então, enquanto que na faixa etária desses 30 anos a gente tem 20% de chance de aborto, com 40 a gente tem 50% de chance de abortamento. É muito grande. Então, isso vai fazer com que, no final das contas, para a gente conseguir ter um bebê numa idade mais avançada, a gente tem menos chance de conseguir engravidar e ainda uma chance de perder muito grande. E então, aí, como é importante essa temática, né? Porque hoje a idade que a mulher decide engravidar mudou bastante, né? Hoje é uma temática que, assim, as mulheres começam a pensar em engravidar quando estão mais estáveis profissionalmente, ou o contrário, né? Estão muito estáveis profissionalmente e não querem engravidar para não atrapalhar algum tipo e querem esperar mais. Então, esse conhecimento é super importante para quem quer planejar. Verdade. E aí, Felipe? E o homem? Me conte, vamos falar sobre esses fatores de riscos relacionados ao homem. O tempo, o que é que isso influencia na fertilidade masculina? Joia. Então, primeiramente, olá a todos, né? Olá, Adriana, olá, Dulce. A gente já começou a conversar, já começou a tirar dúvida. E queria dizer que todos que estão nos assistindo, escutando, são bem-vindos, tá? E esse primeiro fator de risco realmente é um fator muito importante, a idade, né? A Adriana já falou, você já comentou. E, infelizmente, nós não conseguimos mudar a idade, tá? Isso é muito importante em saber. Mesmo os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, mesmo os mais avançados, nós não conseguimos diminuir o impacto que a idade tem. No homem, existe um impacto, tá? Mas ele não é tão grande quanto na mulher. Então, o homem, geralmente, ele persiste fértil durante toda a vida. Sim. Mas aí já existem estudos que mostram que os homens que têm mais de 40 anos, eles vão demorar em torno de 3 a 5 vezes mais para engravidar suas esposas, quando comparado com os homens que têm menos de 40 anos. E que esse já é um dado super relevante, né? Porque, assim, acho que do conhecimento geral homem é fértil a vida toda e acabou, ponto final, nada influencia. Não é bem assim, não. Existe uma influência.
E essa influência se dá geralmente por impacto na qualidade dos espermatozoides, principalmente um DNA do espermatozoide. Então já tem estudos que mostram que quanto mais velho o homem, certo? E velho aqui é 40 anos. Não tô falando de 60 não, é 40 É velho anos. nos conceitos atuais. Já eu me enquadro desse aí. Maior o dano ao DNA do espermatozoide, né? Mais fragmentado o DNA do espermatozoide. E isso gera uma outra preocupação. Hoje nós já sabemos que com a avançada idade do homem, isso também aumenta a chance dos filhos desse homem de ter alguns problemas, como autismo, esquizofrenia, leucemia, linfoma. Então, e alguns dessas doenças, como autismo, o risco é 5 vezes maior. Ou seja, é um risco realmente que aumenta muito. Por sorte, o autismo não é uma doença muito prevalente. Então, por ela ser rara, aumentando 5 vezes, ela ainda continua rara. Então, isso não impede o homem de ter filhos. Mas a gente já começa a ter esse cuidado maior de planejar mais. Porque ao mesmo tempo que as mulheres, a idade de ter o primeiro filho está aumentando, no homem está aumentando ainda mais, porque a do homem antigamente já era alta. Já era alta. Pela dinâmica dos casais, geralmente o homem mais velho que a mulher já era alta, e agora é mais alta ainda. Então, os homens também precisam se planejar e se preparar. Então, além desse dano ao DNA do espermatozoide, nós vamos ter também outro fator de risco que é muito importante para a fertilidade, tanto masculina quanto feminina, que é a obesidade. Nós sabemos que conforme o homem vai envelhecendo, ele tem uma tendência maior de acumular gordura, tá? E essa gordura vai tanto desorganizar a questão hormonal, vai diminuir a testosterona, que é o principal hormônio para a produção do espermatozoide, vai aumentar o estradiol, que é o hormônio feminino, que tem um impacto muito grande na produção do espermatozoide. Além disso, você vai ter toda a malnutrição que está associada à obesidade. E, como terceiro ponto, dano ao DNA do espermatozoide. Então, também, a obesidade, o tecido adiposo, ele vai gerar vários fatores inflamatórios que vão lá no epidídimo e vão danificar o DNA do espermatozoide. O espermatozoide não está lá pronto, não. Ele muda pela questão da obesidade. Eu achei que ele estava lá pronto para sempre. Não é que nem um óvulo, não, né? Também. Não, o espermatozoide ele vai sendo produzido. E quando ele está dentro do testículo, ele está protegido contra isso tudo, né, da obesidade, mas quando ele vai para o epidídimo, ele perde essa proteção. Entendi. Então, se ele passa muito tempo no epidídimo, esses fatores inflamatórios vão lá e vão danificar o DNA do espermatozoide, tá? Então, isso acontece muito em homens obesos. A gente, às vezes, até vê um espermograma totalmente normal, mas quando a gente vai avaliar o DNA do espermatozoide, a gente vê um DNA todo fragmentado. E nós vemos também isso nas mulheres, né? A obesidade também tem um impacto negativo nas mulheres, né, Adriana? A obesidade, ela tem um impacto em todos os setores que você imaginar, desde o desejo a engravidar até na taxa de nascido vivo, né? Então, a gente pode ter alterações da ovulação pela obesidade, a gente pode ter redução da chance de gravidez só pela obesidade, mesmo em pacientes obesas que ovulam normalmente, então ela está menstruando regularmente e mesmo assim ela tem a fertilidade reduzida por outros mecanismos da obesidade. Quando a gente vai para tratamentos de fertilização, a gente encontra óvulos menores, a gente tem embriões de pior qualidade, menor taxa de fertilização, menor taxa de implantação embrionária. É mesmo. E aí, consequentemente, a gente tem os mais riscos na gravidez, né? Então, a gente pode ter mais pressão alta, diabetes gestacional, pela obesidade. E existe uma coisa que a gente conversa muito hoje em dia, que é a epigenética. Então, o fato dela ser obesa, da paciente ser obesa e estar gestando aquele bebê, ela pode influenciar no DNA dele, de forma a aumentar o risco de obesidade, de diabetes gestacional, de diabetes no futuro, né, para a criança. Isso, acho que é os 1.100 dias, né, que a gente em algum momento a gente vai falar aqui, quando a gente trouxer, até dando um spoiler do próximo episódio, né, acho que essa temática de obesidade, baixo peso, é tão importante, a nutrição é tão importante para as questões de fertilidade, que no próximo episódio a gente vai trazer uma nutricionista especializada para conseguir falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o assunto. Juntando todos esses fatores, Dulce, tanto da qualidade de óvulo como problemas gestacionais, se a gente tem uma paciente com obesidade grave, né, com um índice massa corporal acima de 40, a gente tem 50% de redução na chance dela de ter um bebê em casa, né, da taxa de nascidos vivos. E isso é um impacto muito grande. A gente não pode desvalorizar isso. E isso é um fator
modificável, diferente da idade, como a gente estava conversando. Não estou dizendo que é fácil. Isso. Eu sei que é muito difícil, mas eu digo para os pacientes, se for necessário ir para medicação, né, a gente vai, perde peso, se prepara, até mesmo para ter uma gestação saudável, porque não é só a resposta ao tratamento. E aí a gente cai, né, na responsabilidade que o paciente tem sobre isso, né, dessa possibilidade de mudança e entender o quão importante isso pode ser para o tratamento de fertilidade, né? Não acreditar que somente, né, com a ajuda de vocês, obviamente, da tecnologia toda que se tem em volta desse mundo da fertilidade, que se vai conseguir, né, normalmente ter um filho, né, se engravidar. Então, o quanto também depende do paciente, né, ter essa responsabilidade para si, e, de fato, encarar uma mudança de vida, né? Como você falou, não é fácil, né? Não deve ser fácil, né, considerar isso, mas eu acho que quem se propõe, né, a buscar ajuda precisa também entender que esses fatores de risco vão precisar ser mudados. Né? Modifica a chance de sucesso. Então, um outro fator que termina sendo muito mais comum nas mulheres do que nos homens, pela frequência com que acomete mais as mulheres, são os transtornos alimentares. Então, principalmente a anorexia e, em segundo lugar, a bulimia, que são alterações que terminam levando ao baixo peso, um baixo peso importante, de forma a faltar energia no corpo. Isso. Então, essa falta de energia, ela termina interferindo também na comunicação das áreas do cérebro da gente que se comunicam com o ovário e que vão organizar a ovulação. Então, a mulher pode ficar sem ovular, sem menstruar, quando tem uma perda de peso importante. E só o ganho de peso, ela recuperar esse índice de massa corporal, pode levar ela a recobrar a sua função reprodutora. Então, é um fator assim, que tem que ser levado em consideração também nas mulheres. Mas é reversível, né? Assim, não existe esse dano que possa ser... Né, 25% dos casos podem não ser reversíveis. Né? A gente... Tem pacientes que mesmo com o ganho de peso, elas não conseguem retomar a sua função dessa comunicação do eixo, e a gente precisa induzir realmente, dar o hormônio para ela que não está conseguindo, né, ser produzido lá no cérebro, e induzir a ovulação para que ela consiga engravidar, por exemplo. Ou então fazer reposição hormonal, porque isso é uma coisa que não tem a ver com a fertilidade, mas isso leva a muitos problemas de saúde, né? A gente tem osteoporose, a gente tem aumento do risco cardiovascular, então tem muita repercussão para a saúde da mulher. E aí também falando dessa parte dessas dietas muito restritivas ou... existe uma parcela da população também que vão atrás de dietas muito restritivas, ou uso de anabolizantes, ou essa preocupação com o corpo, os homens também principalmente, como é que isso reflete na fertilidade? Isso é uma grande preocupação, porque quando a gente fala, precisa perder peso, mas precisa saber como perder peso, né? Isso. E hoje, principalmente com relação aos homens, a gente tem 4 problemas aí com relação à perda de peso. Primeiro, você já citou que são essas dietas muito restritivas ou dietas sem nenhum acompanhamento nutricional. Né? E aí a gente vai comentar isso um pouco mais na frente, que toda dieta ela precisa ter um acompanhamento nutricional, porque senão você vai ter, às vezes, excesso de algum nutriente, às vezes déficit de algum outro nutriente, e a produção de espermatozoide é muito sensível a essas alterações. Em paralelo a isso, alguns homens, eles veem como a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia, alguns homens obesos, né, veem a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para a obesidade, como uma opção boa. E às vezes não é. Então existem vários estudos mostrando que a cirurgia bariátrica, principalmente aquelas mais agressivas, elas podem causar infertilidade, entendeu? Porque elas podem gerar uma malnutrição, faltam alguns nutrientes, uma perda de peso muito rápida, isso pode causar estresse oxidativo no espermatozoide. Então, às vezes, a bariátrica a gente vê com muito cuidado, com muita cautela, tá? Felipe, você acharia importante, sempre antes da cirurgia bariátrica, então, ele fazer um espermograma e, de repente, até congelar sêmen? Sim, porque sim. Realmente a gente recebe muito, né, paciente pós-cirurgia bariátrica, que aí o sêmen está muito ruim, de precisar às vezes ir para uma microdissecção, porque está azoospermico, por exemplo, né? Isso foi até tema de uma discussão recente que eu tive com alguns cirurgiões bariátricos, e os estudos mostram o seguinte, que as cirurgias mais agressivas, como o bypass gástrico, todos os estudos mostram uma diminuição na fertilidade. Então esses pacientes, se eles querem ter filho ainda, eles precisam congelar o espermatozoide. Já as cirurgias bariátricas mais recentes, que são a cirurgia de manga, né, a gastrectomia sleeve,
ter impacto menor, tá? E às vezes alguns estudos até mostrando uma melhora da fertilidade. Pela perda de peso, Pela né? perda de peso. Mas alguns estudos também mostram impacto negativo. Então, por a gente não saber como aquele paciente ele vai se comportar, O mais seguro, o mais seguro né? É um principalmente método se ele- simples, exato, né? é congelar o sêmen, né? Que é tranquilo. Ou pelo menos fazer uma avaliação antes. Uhum. Pelo menos uma avaliação seminal antes e discutir com um Concordo. especialista, tá? Uhum. E aí, assim, outros dois problemas que a gente tem. É exercício físico. Então, exercício físico é muito importante para a fertilidade masculina, só que é uma curva, que a gente chama curva de U invertido. Pouco exercício físico é péssimo, muito exercício físico também vai ser ruim. Também é ruim. Por quê? Por causa do estresse oxidativo, né? A gente sabe que os maratonistas, ultramaratonistas, eles são pessoas que demandam muita energia, né? A fonte de energia da célula é a mitocôndria, tá? E a gente sabe que quando a gente força a mitocôndria a trabalhar muito, a gente pode ter estresse oxidativo, então pode também lesar o DNA do espermatozoide, tá? E além disso, existe uma dúvida muito frequente no consultório que é sobre o ciclismo. Minha né? gente, essa do ciclismo. A gente estava batendo aqui antes o roteiro. Fiquei impressionada, essa eu não sabia não. O ciclismo é fator de Exato. risco para a fertilidade masculina. Então, Me conte isso. Nós não sabemos ainda o porquê, mas existem alguns estudos que mostram que pessoas que pedalam muito, e o que é o muito? Em um estudo é mais de 1h30 por semana. 1h30 por semana de ciclismo não é muito, entendeu? Não é muito, não. Se você divide aí por dia, vai dar aí quase 20 minutos por dia. Então, assim, mas esse estudo mostrou que pacientes que pedalam mais de 1h30 por semana, eles têm uma queda de até 40% na produção de espermatozoide. Nós não sabemos porquê, provavelmente pela compressão do selim no testículo, o aumento da temperatura local. Já recebesse alguém em consultório, assim, que tu tivesse, que pra mim, assim, é totalmente, eu nunca imaginaria que ciclismo, eu achei que não, ótimo ciclista. Eu nunca recebi assim, que veio pedalando, eu suspendi ele e melhorou. Mas já tive pacientes Que pedalava. que faziam muito exercício, difícil, inclusive um paciente aqui nosso que fazia muito exercício, uma fragmentação de DNA espermática altíssima. Quando a gente diminuía a quantidade de exercício, a Melhorava. fragmentação melhorou, entendeu? Então o ciclismo tem essa relação com a fertilidade masculina e também com a questão sexual, né? A gente sabe que Isso. quem pedala muito também tende a ter uma chance maior de disfunção erétil. A gente também não sabe o porquê. Acho que é por compressão do nervo que passa ali perto da próstata, mas a gente não sabe. Então, além dessa questão do exercício físico, nós temos um outro problema que é a febre, uma pandemia hoje, que é o uso de anabolizantes, né? E anabolizantes nós devemos entender como qualquer prescrição que tenha testosterona, certo? Seja bioidêntica ou não, reposição, modulação, que é um termo que o pessoal gosta muito de usar. Mas o fato é que todo homem que usa testosterona ou derivados da testosterona, ele tem uma chance altíssima de ficar infértil. Na verdade, 70% desses homens, eles vão ficar azoospermicos, ou seja, não vai ter nenhum espermatozoide no sêmen, tá? Isso geralmente é reversível, certo? Mas a reversão pode demorar até 2 anos, em cerca de 3 a 5% dos casos não vai voltar, entendeu? Então, assim, é um problema muito grave, porque é muito comum hoje o número de pessoas que utilizam, tá? E a maioria das pessoas que utilizam, elas não entendem o risco da fertilidade ou não são explicadas sobre esse risco de infertilidade. Então é muito importante a gente estar conversando também sobre isso. Que é uma tendência, né? Não ia ser nem legal usar essa palavra, mas hoje em dia a gente vê que é bem, bem usual. A gente falou sobre dieta, mas assim, em linhas gerais, existe alguma dieta que é mais recomendada? O que é que vocês acham, Adri? Divulga-se muito as dietas do Mediterrâneo, né? Como umas dietas a serem seguidas, porque terminam sendo dietas, é uma dieta balanceada, né? A gente vai discutir isso em detalhes com a nutricionista, né? No próximo episódio, mas é exatamente o que você falou, Dulce, tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo, até mesmo porque como a gente bota como meta, olha, por exemplo, é importante você perder peso para começar um tratamento, então acaba que a pessoa quer perder peso bem rápido, e aí é jejum intermitente,
né? E vários tipos de dieta, enfim, por exemplo, low carb, né? E a gente precisa de todos os nutrientes, todos eles são importantes, né? Só que aí, justamente, a gente precisa balancear quais vão ser os melhores. Então, precisa-se de carboidratos. O carboidrato é a principal fonte de energia, né? Da dieta da gente. Então, a gente precisa do carboidrato, mas a gente deve priorizar os carboidratos integrais, né? Os que têm menor absorção de menor índice glicêmico. A gente precisa de gordura, mas tem as gorduras do bem e a gordura do mal. Então, a gente tem que saber como organizar essa dieta. A gente precisa muito de proteína, né? A gente tem que ter cuidado com os agrotóxicos dos alimentos. Então, eu me lembro quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu, assim, era a louca de comer verdura, salada e tudo, mas eu me preocupava muito, porque eu preciso comer, né? Tomate, mas tomate é um dos piores do ponto de vista de agrotóxico, né, junto com morango. E aí, eu ia para a feirinha lá de casa. Eu acho que a preocupação, a mim também foi, né? No meu caso também foi assim. Eu comecei a preocupar com a minha alimentação. Antes era uma preocupação na estética, do corpo e tal, mas com o que eu estava realmente comendo. Né? E aí, só que eu não sei se vocês viram, que aí depois saiu, assim, a própria feirinha estava vendendo com agrotóxico, né? Então as pessoas, eu consumi, assim, super liberada, super me sentindo saudável, né? E no final das contas, na verdade, não estava sendo. E aí esse agrotóxico, ele pode prejudicar, a gente tem visto cada vez mais, né? E até mulheres mais novas, uma frequência de infertilidade muito grande. Então, com certeza tem a ver com esse novo modelo de vida da gente, né? De industrializados. E até assim, como a gente foi criado também, né? Todo mundo, mas sobreviveu, mas como foi a nossa infância, né? O que é que a gente comia? Eu acho que ainda é questionável também, essa questão de alimentação. Evitar-se, né? Os industrializados, evitar comidas com agrotóxico e ter essa dieta balanceada, que aí a gente vai conversar depois em mais detalhes. E com relação à atividade física, só voltando um pouquinho, para a mulher funciona da forma que o Felipe falou para o homem, né? Também o sedentarismo é péssimo, mas a atividade física extenuante, ela também pode levar até a ciclos anovulatórios. Então, muitas vezes, mulheres que praticam atividade física com frequência, elas escutam essa informação, elas se preocupam. Meu Deus, será que então eu estou menos fértil? Então, eu sempre digo, você está menstruando regularmente? Está, então você está ovulando regularmente. Então, essa atividade física, ela não está tendo impacto na sua fertilidade. Mas, se você passa a não menstruar por causa da atividade física, então está tendo uma repercussão e realmente tem que ter uma orientação melhor. A mulher tem esse benefício de ser um pouco mais claro em relação à menstruação. Às vezes o homem só descobre quando decide engravidar, né? Quando decide ser pai. Isso. Outra coisa importante, Dulce, é a questão do consumo de cafeína. Outra coisa muito bem perguntada, né, clinicamente, né? Então, assim, a gente, lógico, não tem muito bem definido isso, mas pode-se consumir café, assim como na gravidez também pode-se consumir, mas existe um limite para isso, né? Então, se a gente consome o café numa dose de até 200 miligramas por dia, que daria dois cafezinhos, né, ao dia, isso daí não vai ter um impacto importante, nem para a fertilidade, nem para a gestação. Mas se a gente dobra isso para cerca de 500 miligramas de cafeína, a gente pode levar até aumento de chance de abortamento, né? Então, os estudos, eles não são muito conclusivos, mas a gente tem essa preocupação. Isso. Felipe, e a gente falou sobre dieta e o álcool, né? Que eu acho que é presente na vida feminina também, mas acho que masculina de uma forma mais intensa. Então, o álcool, ele causa um dano à fertilidade masculina, mas é um dano que nós não conseguimos enxergar. Então, raramente ele vai causar alteração do espermograma ou do DNA do espermatozoide, tá? E o dano é diferente entre a gravidez natural e os procedimentos de reprodução assistida. Então, os trabalhos que estudam o impacto do álcool na gravidez natural mostram que é novamente aquela curva em U invertido. Quem consome pouco álcool, nenhum álcool, e quem consome muito álcool, é mais de 21 doses por semana, tem uma chance menor de engravidar de quem consome álcool em doses moderadas, que varia em torno de 7 a 14 doses. Quem consome pouco álcool tem uma chance reduzida de fertilidade. Pois é. A gente não entende também, mas acha-se que assim? quem consome álcool em dose moderada
ele também pode estar consumindo junto outros fatores antioxidantes, como é o resveratrol do vinho, entendeu? Então, tem esses fatores que chamam de fatores de confundimento. Então, os estudos mostram isso, que é uma curva em U invertido, certo? Consumiu nada ou consumiu muito, mais de 21 doses por semana, vai ter um impacto negativo na taxa de gravidez natural. Porém, quando a gente vai para os tratamentos de fertilização in vitro, aí o dano ele é mais aparente. Os estudos mostram que quem consumiu álcool na última semana, antes de uma fertilização in vitro, tem uma chance 6 vezes maior de falha da fertilização, certo? E consumir álcool aqui é 1 dose por dia, né? Ou seja, bem pouquinho. E quem bebeu no último mês, antes da fertilização, vai ter uma chance 2 vezes maior de falhar. Então é por isso que quando o casal chega para mim, se a gente sabe que vai ser um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização in vitro, eu já aviso, ele precisa parar de beber, tá certo? Pelo menos 1 mês antes. Depois bebe para comemorar, entendeu? E a orientação geral é o seguinte: até 14 doses de álcool por semana para um homem tá tranquilo, certo? Isso não vai causar dano à saúde dele. Acima de 21 vai ter dano não só para a fertilidade, como também para a saúde. No caso da mulher, a gente tem a tolerância é menor, né? Assim, mas em compensação, provavelmente o impacto também é menor. Os estudos não são muito congruentes com relação ao consumo de álcool e a fertilidade feminina, mas tem estudos que mostram uma redução da fertilidade no consumo de mais de 8 doses por semana, no caso da mulher. E aí esses efeitos, eles acreditam que seja por alteração na motilidade da trompa, modificação da receptividade endometrial e também algumas alterações da função ovulatória mesmo. E assim como para o homem, né, existem também estudos mostrando que pode haver diminuição das chances de sucesso nos tratamentos de fertilização, né? A gente pode ter esse impacto. E aí, juntando álcool e restrição de álcool, a gente lembra do estresse. Ave Maria, sai de um fator de risco para o outro, né? Porque para o homem, assim, dependendo do consumo que, em alguns casos, é um consumo mais usual, né? Quase que rotineiro, você se predispor a zerar o álcool, talvez seja motivo de estresse. E aí, Felipe? Então, infelizmente, principalmente a nossa população, eles associam muito ao prazer, lazer com álcool, né? E isso é muito ruim, porque acaba que você não consegue descansar se você não bebe. E se você não bebe, você acaba ficando mais estressado. E ao estresse, esse vai ter um impacto, inclusive, eu diria, maior do que o álcool, porque existem vários estudos mostrando que o estresse, tanto o estresse que a gente chama de doméstico, que é aquele estresse em casa, quanto o estresse de trabalho, se bem que às vezes é até difícil fazer essa definição, mas existem estudos com cada um desses tipos. Eles mostram que tem impacto grande, principalmente no DNA do espermatozoide. Nós não entendemos bem o porquê. Provavelmente está relacionado a questões hormonais. Quando você está estressado, você libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso vai fazer várias alterações, né, nos órgãos, o testículo é um deles, e vai facilitar que os espermatozoides sejam danificados por certos fatores oxidantes, tá? Além disso, existem os fatores que a gente chama de confundidores. Quem está estressado bebe mais, quem está estressado vai comer mais besteira, e quem está estressado vai fumar mais. E aí a gente já pega o gancho também do tabagismo. O pacote completo. Exato. Que desses três, o tabagismo é o pior de todos. Esse aí é claro, a gente vê dano claro no espermograma, a gente vê quantidade diminuída de espermatozoide, motilidade diminuída, fragmentação totalmente alterada, não responde aos tratamentos, certo, que a gente institui. Então, os pacientes que têm uma fragmentação alta por deficiência de vitamina, por exemplo, quando a gente repõe vitamina, ele responde bem. O tabagismo não. Por quê? Porque a carga de substâncias nocivas no tabagismo é enorme. É alta. É muito alta. E aí, quando a pessoa decide parar, por exemplo, em quanto tempo o corpo pode se recuperar para que ele se torne assim um pouco mais estável, considerando o fator de risco tabagismo, por exemplo? Então, fumei a vida toda, e aí decido engravidar e recebo essa notícia, né, que é um fator de risco que eu preciso parar. Por quanto tempo, né, isso vai fazer efeito no meu corpo? No homem, pelo menos 3 meses. Se não demorar mais de 3 meses, a gente não vai ver melhora nenhuma. E é pelo menos 3 meses, tá? E a Adriana pode falar um pouquinho mais do impacto do tabagismo na mulher, que também tem um impacto grande.
O tabagismo na mulher também ele pode aumentar o risco de infertilidade em até 60%. Ele tem efeito em todos os compartimentos, né, do sistema reprodutor feminino. Então, ele pode diminuir a reserva ovariana, diminuir a quantidade de óvulos que a gente tem, né, que vai reduzindo com a idade, mas ele acelera essa perda. E a gente tem, por exemplo, a menopausa precoce, né, uma chance maior de menopausa precoce. Altera o desenvolvimento dos folículos. Então, a gente pode ter as disfunções ovulatórias, né, então a dificuldade para engravidar por não estar ovulando bem. A gente pode ter alteração na contração das trompas. Então, a gravidez, ela, na verdade, ela acontece na trompa, a fecundação, né? A entrada do espermatozoide no óvulo. E aí começa a se desenvolver o embrião e ele vai sendo levado pela trompa até o útero. Então, se essa motilidade do músculo da trompa está alterado, esse embrião pode não conseguir chegar no útero e se implanta, então, na trompa. Aí a gente tem um aumento, então, do risco de gestação ectópica. E no útero, ele pode alterar também a receptividade do endométrio, que é a parte de dentro do útero que recebe o embrião, e modificar a capacidade do embrião de invadir esse endométrio e poder construir, então, essa harmonia que é a implantação. Tudo, né? Isso pelo tabagismo. Pelo tabagismo, isso. A gente pode reduzir as chances também de sucesso na fertilização e também de forma epigenética, a gente pode ter influência também nos descendentes para aumentar o risco de infertilidade feminina nas filhas da gente no futuro. Pessoas parem de fumar. Pois o cigarro, graças a Deus, hoje em dia já é bem menos comum, né? Isso. Mas a gente ainda encontra, e é um hábito que é super difícil também de parar. Né? Quem faz uso do cigarro tem uma dificuldade muito grande e aí quando consegue parar, geralmente descarrega de outra forma, né? Como o estresse, como o aumento de peso, né? E aí o estresse com relação à fertilidade feminina, ele fica muito difícil da gente definir as coisas, porque o estresse, a gente tem que estudar se ele leva à infertilidade, mas a infertilidade leva a um estresse muito grande, então é um ciclo vicioso que fica difícil a gente ter clareza de qual é a causa e qual é a consequência, né, aí. Então, um estresse, mesmo emocional, muito intenso, né, uma carga emocional muito grande, ela pode levar a dificuldade para engravidar, do mesmo jeito do mecanismo do estresse físico de atividade física. Então, pode levar a uma alteração funcional e, então, a gente ter ciclos anovulatórios. Mas isso também é uma preocupação muito grande das pacientes, né? Ai, doutora, será que eu não estou engravidando por causa do meu estresse? Mas ela está o famoso relaxa que engravida. Pois é. Né? Isso que é também um conselho que não ajuda o relaxa que engravida. Não, de jeito nenhum. A gente, se ela está menstruando espontaneamente, então ela está ovulando. Então, esse estresse, ele não está tendo um impacto definidor aí nessa dificuldade para engravidar. E os tratamentos de fertilização, os estudos que a gente tem, que é outra preocupação, se o estresse vai, então, diminuir a chance dela de dar certo, porque é estressante, né? Imagine uma véspera de uma coleta de óvulos. É uma coisa extremamente estressante. Geralmente a paciente não dorme. E aí ela fica preocupada daquele estresse dela que a gente não tem nem como controlar, né? Influenciar. Eu acho que é o maior desafio. Ser tranquilo, né? Isso é super difícil. É dizer assim, olha, você está aqui num tratamento, mas assim, o estresse vai piorar isso, não se estressa. Você se estressa para não se estressar. Então, mas aí acaba que, justamente, tem estudos até que falam sobre aumento do cortisol intrafolicular, melhorando a qualidade de óvulo. Então, assim, não é conclusivo com relação a esse impacto do estresse, literalmente, nos resultados de fertilização. Então, de uma forma geral, né, a gente não tem clareza com relação a esse impacto, não. Não vai ser uma coisa que a gente vai atribuir à causa de que não está engravidando por causa de estresse. Certo. A gente falou um pouquinho sobre tabagismo e alcoolismo também, agora sobre as drogas ilícitas. Também que eu acho que é importante, né, a gente saber qual é o impacto da utilização de drogas. É quase que óbvio que é um impacto negativo. Mas eu acho que às vezes não se tem, né, quantificado o quão negativo pode ser. Quando a gente fala qualquer tipo de vício, né, excesso de uso de alguma coisa ou de alguma prática, sempre vai ser prejudicial, tá? Especificamente para a fertilidade masculina, a droga mais estudada é a maconha, porque é
é a droga ilícita mais Difundida. tá? Acessível, né? E Isso. aí, o Brasil tem vários estudos, né? Inclusive tem um estudo muito interessante de um grupo em São Paulo, que mostrou o seguinte: se você pega pessoas que fumam cigarro normal e fumam cigarro de maconha mais ou menos na mesma periodicidade, o impacto do cigarro de maconha é muito maior do que o cigarro normal. E por quê? A maconha em si, que é mais prejudicial do que o tabaco, a gente não sabe. Talvez porque o cigarro de maconha não passa por nenhum tipo processo, de processo. Então, na verdade, você não sabe Nenhum nem o que é que controle de tá fumando qualidade, ali, entendeu? Você pode estar fumando Outra lixo, coisa. outra coisa, e você não sabe, entendeu? Então, isso faz sempre parte da minha investigação, quando eu estou conversando com o casal. Eu sempre digo, você precisa parar de fumar. E para maconha especificamente, basta fumar um cigarro a cada 3 semanas que você já tem impacto negativo, tá certo? Existem outros estudos que mostram, na verdade, que quem fuma maconha tem mais filhos do que quem não fuma, mas isso tem um fator confundidor, porque às vezes quem usa mais drogas tem um comportamento de risco maior, né? Eles não foram investigar quem estava tentando ter filho, né? Os estudos que avaliam quem está tentando ter filho, esses mostram que a maconha é prejudicial. As outras drogas são menos estudadas, mas a gente, por uma questão de biologia, leva a crer que todas elas vão ter um impacto negativo. Do ponto de vista feminino também, assim, tanto maconha, heroína, cocaína, através de mecanismos diferentes, mas levando a alterações hormonais, elas terminam levando a disfunções ovulatórias também, aí aumentando o risco de infertilidade. Outro fator que eu acho que é super importante, né, nessa rotina moderna é o sono, né? O quanto ele influencia, né? Às vezes eu, pelo menos, durmo super pouco e a rotina de hoje em dia, da correria de hoje em dia, acho que muitos profissionais, inclusive médicos, né? Vocês podem falar, dormem super pouco. E aí? O que é que isso leva? Leva que não consegue ter relação. E aí não Também. Então... Ai, tô cansada. Amanhã. Então, assim, a ausência do sono, ela vai causar um problema na fertilidade masculina, tá? Na feminina também. Parece que todos os estudos convergem para um tempo de sono em torno de 7 a 8 horas diárias, tá? Pessoas que dormem em torno disso, eles vão ter uma chance maior de engravidar. Pessoas que dormem menos que isso, ou mais de 9 horas por dia, podem ter uma dificuldade maior. Quem dorme mais também. Exato, porque geralmente quem dorme mais de 9 horas por dia, ou tem algum problema de saúde que usa alguma medicação para isso, tá? Ou às vezes é o que a gente chama de sono para repor. Pessoas que dormem compensatório, né? Exato, esse é o termo. Dormem pouco alguns dias, muito outros dias, tá? Provavelmente também questão hormonal, né? O eixo hormonal, tanto do homem como da mulher, ele é regulado pelo sono, tá? E quando você dorme pouco ou dorme muito, isso vai desregular todo o eixo. Então pode causar a anovulação nas mulheres, as mulheres podem parar de ovular, e nos homens pode ter uma diminuição da produção de espermatozoide. Então é muito bom, é muito importante que os casais fiquem atentos a isso. E não é só dormir, é dormir no horário correto, né, Felipe? Exatamente. Porque o ritmo circadiano, né, é importante, então, que a melatonina ela vai ser produzida à noite. Então, o horário de dormir é à noite. E aí, então, a gente entra com a questão das atividades laborativas, né, os trabalhos, que podem, então, as profissões, né, que podem, então, terminar prejudicando. Porque tem algumas profissões, né, que existe essa troca de turno, né? Então a pessoa os plantões trabalha da vida. à noite, plantões da vida, né? Os vigias da vida, enfim, muitos trabalhos que são noturnos e que aí então vai estar frequentemente privando a pessoa de dormir à noite, né? E falando um pouquinho então sobre a questão de profissões, uma coisa também muito comum é a gente ter profissões que inviabilizam uma convivência frequente entre os casais, ou porque, por exemplo, a mulher trabalha em outra cidade. Só se vê no final de semana. Veja, já é 20% de chance por mês da pessoa só se vê no final de semana. E ainda chega cansado ou cansada. Cansado. Brigou, aí vai beber. Pois é, então é uma coisa importante a gente ver se está havendo, na verdade, uma desarmonia, né? Uma dificuldade de encontrar esse período fértil, né? Então, e outra profissão também são os atletas, né? Que a gente não deve esquecer. Então,
atleta termina muitas vezes tendo essas atividades físicas extenuantes que podem, então, reduzir a fertilidade. Ótimo. E aí, falando um pouquinho também sobre as doenças, né? Algumas doenças, DST, qual é o risco? A gente vai falar um pouquinho sobre os riscos da DST, Felipe, na fertilidade masculina. Me conta. Então, as doenças sexualmente transmissíveis no homem, elas podem causar principalmente infertilidade por obstrução. O mais comum de todos é a clamídia, né? A clamídia é a principal causa de infecção sexualmente transmissível bacteriana do mundo. É uma bactéria que muitas vezes até você nem sabe que tem, porque às vezes ela é oligossintomática, ou seja, tem bem pouco sintoma. E aí, no homem, ela vai lá no epidídimo e causa obstrução. Na mulher pode ir lá na trompa e causar obstrução. E a mulher pode não ter sintoma nenhum, o homem pode não ter sintoma nenhum, tá? Além desse quadro clássico, hoje a gente vem dando muita atenção ao HPV, né? O HPV é o vírus da verruga, né? A verruga genital. Na verdade, qualquer verruga é HPV. É a doença sexualmente transmissível mais comum de todas, tá? E hoje a gente já consegue ver que homens que têm HPV, principalmente HPV de alto risco, eles têm uma chance maior de ter insucesso, ou seja, de falhar nos tratamentos de fertilização in vitro e inseminação intrauterina. Por quê? Porque o vírus do HPV ele vai estar dentro do espermatozoide e muitas vezes o DNA desse vírus vai estar no DNA do espermatozoide. E isso aí vai dificultar muito um tratamento de reprodução assistida ou até mesmo gravidez natural. Então a gente está tendo cada vez mais estudos que mostram o impacto de diversas DST na fertilidade. Como o Felipe falou, a clamídia, justamente por ser assintomática, aí não chama a atenção, né? Então a gente muitas vezes vai ter essas aderências dentro da pelve, né? Alterando a anatomia, dificultando a gravidez. A gente tem também, no caso da mulher, as endometrites crônicas, que são infecções dentro do útero, no endométrio, que também, a grande parcela das vezes, é assintomática e termina prejudicando, então, a implantação. E falando um pouquinho sobre o que o Felipe falou do HPV, no caso das mulheres, os estudos eles vêm mostrando que o HPV ele estaria mais associado à infertilidade quando ele está simultâneo a outras infecções como clamídia, por exemplo, micoplasma, outras DSTs. Mas ele sozinho ainda não foi comprovadamente relacionado com a infertilidade feminina, mas ele termina estando frequente pela associação com outras doenças infecciosas. Outra doença, né, que está totalmente, né, em voga, né, afinal estamos vivendo uma pandemia de Covid-19, a gente precisa falar dela sobre a relação dela com a fertilidade, tanto feminina quanto masculina, mas que a gente estava até já conversando aqui, que vai ser também um próximo episódio, né, porque existe muito assunto, dá para a gente trazer aqui muita informação relevante, mas eu acho que é importante, já que a gente está falando de fatores de risco e de doenças, a gente pontuar, né, a questão da Covid-19. Na verdade, não é novidade. Toda infecção grave vai ter impacto na fertilidade do homem, tá? Geralmente esse impacto é um impacto temporário. Depois de 3 meses o homem começa a recuperar e na maioria das infecções ele recupera plenamente, exceto, por exemplo, a cachumba, né, que é a papeira, que quando causa infecção do testículo, ela realmente destrói todas as células que produzem espermatozoide, então causa infertilidade. O Covid, a novidade dele é porque é uma doença que é muito transmissível, então a gente tem muita gente pegando ao mesmo tempo. Então, como tem muito homem adoecendo, a gente começa a ver muitos casos. Mas até agora não há nenhum estudo que mostre que é um dano permanente, tá? Aparentemente não é permanente, é um dano que ele recupera com o tempo, mas quanto mais grave a infecção, mais grave é o dano e provavelmente mais tempo vai levar até o homem se recuperar. Em relação à mulher, Adri? Com relação à mulher, a gente tem visto mais impacto na gestação do que, de fato, na fertilidade da mulher. Na gestação, a gente sabe que pode terminar levando a parto prematuro, pode aumentar o risco da mulher agravar, né? A gente pode ter um aumento da chance de mortalidade, mas na fertilidade o impacto ele não é tão grande. E aí, por isso que a vacinação é uma dúvida muito grande das pacientes, né? Se devem ou não vacinar, se quem está querendo engravidar vacina ou não vacina.
E a indicação é de vacinar todo mundo, né? A vacina que a gente tem maior disponibilidade aqui, que é a Coronavac, né? Ela é feita com a mesma tecnologia da vacina da gripe, que é recomendada no pré-natal. Então, não tem indicação de parar de tentar engravidar ou deixar de fazer um tratamento de gravidez por causa da vacina e também porque fez a vacina, então ter que dar um prazo para isso. Não existe essa recomendação. Isso a gente ainda vai trazer num próximo episódio, né? Porque vão surgir várias dúvidas, com certeza, em relação ao Covid-19. Mas voltando um pouquinho para falar ainda são muitos fatores de risco, pessoal. As pessoas precisam se cuidar para ser pai e mãe, viu? Sobre medicação, né? E aí eu vou trazer, acho que um dos principais mitos também, né? Que é o anticoncepcional. Vou começar com a Adri, que é dizer, eu acho que eu não estou conseguindo engravidar porque eu tomo anticoncepcional há muito tempo. Acho que é o que mais se escuta, né? E aí? Então, o anticoncepcional, na verdade, ele não vai alterar a fertilidade quando a gente não tiver em uso dele, né? Então, ele vai prevenir a ovulação enquanto estamos em uso. A mulher, quando esquece um comprimido, ela tem risco de gravidez, independente do tempo que ela está usando o anticoncepcional. E quando ela para, o que a gente pode ter é um bloqueio ovariano no sentido de avaliação de reserva ovariana. O ovário, ele não mostra todo o potencial que ele tem. Mas a mulher, imediatamente depois de parar a pílula, ela fica menstruando espontaneamente. E isso mostra, então, que ela já está ovulando. E quem ovula tem chance de gravidez. Olha aí, mais um mito que cai. Também existe alguns outros fatores, né, como o uso de cosméticos também, Adri. E aí, para quem deseja engravidar? Os hábitos da gente, né, têm sido muito menos naturais, na verdade, né, do que antigamente. E isso provavelmente tem repercussão na saúde reprodutiva feminina. Então, por exemplo, no Congresso Europeu do ano passado, foi comentado sobre um trabalho onde foi encontrado um aumento do risco de puberdade precoce em meninas que usam maquiagem, por exemplo, das mães, né? Ai, meu Deus! Pois é, quando você pega essa maquiagem, então você vê que tem os parabenos, tem o BPA, tem os filatos, né? Então a gente tem essas substâncias que, além de serem conhecidas como disruptores endócrinos, né, que podem então alterar a fertilidade, eles têm demonstrado essa repercussão, imagine, na fertilidade feminina, né, o que não pode acontecer. Felipe, e a gente colocou aqui também para comentar assim, em relação à fertilidade masculina sobre o fator de risco para as cirurgias prévias. Sim. Como é que isso funciona em relação ao homem? Então, basicamente, você vai ter dois tipos de cirurgias que podem causar dano no homem, tá? Você vai ter aquelas cirurgias que foram feitas para alguma doença, que a doença por si só já causa dano. O principal exemplo aqui são os pacientes que têm criptorquidismo, que é o quê? É quando nasce sem um ou sem os dois testículos. Tem muito, né? Muito, e aquele quando não desce o testículo? É esse mesmo, é criptorquidismo. Então, mas tem o que não desce e o que não tem. Não tem isso? Tem. É diferente, certo? Você tem a anorquia, que é quando você não tem o testículo, e criptorquidismo, que é quando tem, mas não desce, tá? A anorquia é mais grave do que o criptorquidismo. Mas só o fato do homem ter precisado operar um dos testículos para poder descer, isso já acende a luz vermelha que esse paciente ele teve criptorquidismo. Então, a mesma alteração genética que causou criptorquidismo pode também levar à infertilidade. Não necessariamente vai levar à infertilidade, tá? Nesse mesmo ponto, a gente tem os pacientes que foram submetidos à cirurgia por câncer de testículo. Tá? A gente sabe que alguns pacientes com câncer de testículo eles são também inférteis, porque às vezes o mesmo problema genético que causou a infertilidade causou o câncer do testículo. E o outro grupo de cirurgias são grupos de cirurgias que podem levar à obstrução, né? Mas como é a vasectomia, mas isso é meio óbvio, né? Todo homem sabe que quem faz vasectomia fica infértil. E o outro grupo de cirurgias são as cirurgias que podem causar alguma obstrução, como a vasectomia, mas aí todo homem sabe que quem faz vasectomia, né, fica infértil. E a cirurgia de hérnia inguinal, né? Então quem opera a hérnia inguinal, a gente coloca uma tela muito próxima ali do ducto deferente que pode obstruir o ducto deferente. Então às vezes acontece uma obstrução do ducto deferente porque fez uma cirurgia de hérnia, ou às vezes uma cirurgia de hidrocele também pode causar obstrução. Então é muito importante que
o médico que está avaliando o homem, ele fica atento a tudo, porque Isso. se deixar passar alguma coisa, pode deixar passar a causa da fertilidade daquele homem. Nossa, a gente falou aqui bastante. Muito. Muita coisa. Eu acho que vai ter pano para manga, né? Pra gente, inclusive, trazer outros convidados e abordar diversas dessas temáticas que a gente trouxe hoje em episódios específicos, né? Então, nutrição, a parte de psicologia, a própria Covid, doenças, cirurgias. Tudo a gente consegue falar mais detalhadamente, né? Eu só queria deixar aqui também um recado de como vocês precisam trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né? Precisam ter esse entendimento quase que global, né? Da rotina, do hábito desse casal e como é importante ter o olhar para isso. Eu acho que esse podcast foi super importante para os casais que desejam engravidar, né? Para entenderem como eles são parte principal dessas mudanças que precisam ser feitas. É um prazer a gente estar divulgando essas informações e a gente queria realmente chamar para que a gente está passando informações que precisam ser passadas de uma forma geral e se chamando a atenção para algumas coisas, mas que as dúvidas que surjam, né, se vocês derem a informação para a gente, questionarem, a gente tem como fazer depois um podcast especificamente sobre alguma coisa que existe um interesse maior, que a gente esclareça mais, né? Então, participem, né? Para poder a gente ir focando também aqui no podcast, dando a linha que for a melhor para o público. E esse podcast específico foi muito importante para que os casais percebam quantas coisas atuam, né, na fertilidade e para que eles tentem levar a vida maior possível, mais saudável possível, porque a gente vê que tudo isso não só atua na fertilidade, mas também atua na questão da qualidade de vida de uma maneira geral, saúde de uma maneira geral. Então isso é muito importante. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, nos ouviram. Mais uma vez a Dulce e a Adriana, foi um prazer ter vocês aqui para discutir esse tema tão importante. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um abraço.